Doutor Ernesto, é um privilégio poder ser advogado, trabalhar sob a presidência de Vossa Excelência. A liturgia do plenário exige determinadas saudações, mas o tempo não nos permite. Os meus respeitos. Preclaro, doutor promotor de justiça, doutor André Rabelo, a fama de Vossa Excelência lhe precede e a qualidade também incomensurável. É difícil para aqueles que estão aqui enfrentar um promotor de justiça. Estamos em pontos antagônicos na ótica do processo, mas eu vi lealdade, eu vi respeito, até na hora de afirmar, acusar de forma contundente. E quando cumprimento, não faz demagogia, não. Se fosse uma porcaria do trabalho, foi o meu. Mas o trabalho foi bem feito. Mas nós divergimos e vamos externar as nossas divergências aqui. Aos colegas que sempre estão sentados aqui, mas hoje estão aí, também já estive aí. Mas o labor de Vossa Excelência sempre do lado de cá. Os meus respeitos que estão aqui a representar as famílias pranteadas. Meus colegas de defesa são muitos. Na figura da minha sócia, doutora Eliane, faço a saudação a todos vós. Sociedade de Recife, senhoras e senhores do Conselho de Sentença. 1000 e burdoada página, 1.700 páginas de processo. Como aliar isso em uma hora? Como trazer para Vossa Excelência? E eu tenho aqui uma vantagem, que são as perguntas que cada um de vós trouxeram para os réus. Doutor Genival, doutor Dilon, doutor Gilson, doutor Paulo, doutor Milton, doutor Alva e doutor Alete. É um privilégio estar aqui. E quero dizer a voz o seguinte, são efêmeros, 40 giros do relógio, e olha lá, para desenhar uma situação de 1.700 páginas. Se estivéssemos nós desde o início do processo, teria havido uma cisão, teria havido um desmembramento desse processo, para que nós tivéssemos 1h30 escoteira para tratar da dona Isabel. Mas estamos aqui, e o doutor promotor, óbvio, que se deliciou ontem, com pancada dali para cá e para pular. Eu não quero nada pro meu lado. Eu quero tirar o meu da reta. Desculpa a vulgaridade do vocabulário. Mas isso nós vimos aqui ontem. Isso não ocorreria se os julgamentos fossem feitos per si, que nós tivemos a possibilidade de examinar exclusivamente, escoteiramente, em cada um daqueles que sentam-se ali no pelourinho do Banco dos Réus. Mas não, estamos a julgar os três. Com visões antagônicas. Eu empurro para cá, eu tiro dali, eu coloco ali. O que me cumpre nesse julgamento? Doutor Márcio trabalhou um determinado núcleo da defesa. A mim cabe 3 coisas. Não vou conseguir os 6 números da Mega Sena. Ninguém falou aqui que era inimputável. Ninguém vai dizer aqui que era inimputável. Então, excelências, só para dizer para o doutor, eu não apatia, ele está apateando. Quando falta razão, vem o grito, o berro. Eu quero suplicar a cada um de vós, baixinho, no pavilhão auricular de cada um, uma coisa. Mateus, o seu evangelho, nos ensinou: não julgueis para que não sejais julgados, pois com a exata medida que medirdes, haverei de medir a vós. Então eu peço a Vossa Excelência que não vão escapar de um julgamento, dali nunca vão se tentar, mas de um julgamento não haverão de escapar, principalmente se acreditarem nisso. Seja evangélico, seja católico, nós vamos sentar lá. E o juízo que não falha, o único que não tem erro, é o divino. Nós somos seres humanos, vós sois seres humanos. Ali nós não temos seres humanos. Somos carne e osso. Deglutir a carne humana. Mas há um viés religioso nisso. Há uma perturbação daquilo que seria o sentimento de homilédio do Nelson Lee. Eu não vi ninguém falar de Nelson Lee aqui. Eu vou falar do Nelson Lee, que é o maior doutrinador de direito penal pátrio. Para discutir o quê? Torpeza. 2 outras questões eminentemente técnicas, chamado meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que são qualificadoras objetivas. É o que eu vim tratar com Vossas Excelências. Será um momento singelo, longo, mas singelo. Depois de 20 horas, 24 horas de embates, serão feitas perguntas por Sua Excelência e as respostas serão monossilábicas. Já vi até as fichinhas passar aqui, ó. Estão até aqui. Posso? Ótimo. Um sim, desculpa a ousadia, obrigado. E um não. A pergunta será feita se no dia 25 de fevereiro de 2012 aconteceu um episódio que levou à morte da Gisele. Depois, se no dia 3 se houve o perecimento da Alexandre. Cada um numa série de quesitos.
vai se perguntar se ela foi alvo de algum tipo de agressão, se ela sucumbiu, vai se perguntar se a Isabel tem alguma responsabilidade. O doutor Márcio disse que não, mas se disserem de sim? E se disserem de sim? É um negócio do direito chamado princípio da eventualidade, e que eu gosto de falar das novelas da Globo. Tem gente que gosta da Globo, tem gente que não gosta. Ou fale agora, ou se cale para sempre. Pois esse é o momento da novela da Globo. Que o padre sempre fala isso lá. E onde é que consiste isso? Qual é a motivação trazida para que esse homicídio em relação a Isabel não tenha nada a ver com os outros? A minha verve está direcionada àquela senhora que está ali, com quantos anos? 58. Com qual formação? Primeiro ano do Ministério. De qual cidade de Garanhuns? No Agreste Pernambucano. Qual que é a percepção intelectual dessa mulher? Qual que é a percepção de vivência dessa mulher? Por que esse julgamento não foi feito lá? Porque a Defensoria Pública disse, aqui por conta das circunstâncias do fato que é imputado, tanto a ela como os demais, não permite o julgamento isento sendo feito aqui. Vamos desaforar. Mas Vossas Excelências estão a julgar. Não sei se conhecem isso. Eu estive até Garanhuns, não fui ainda. Espero no ano que vem estar lá em Missão na Palestra. Trocando um pouquinho das nossas experiências. 28 anos de janela com advocacia criminal, 3 de polícia. Tem 31 que eu mexo com isso. 58 anos. Eu tenho 54. Eu sou de 64. Se ela tem 58, ela é de 50. Nós não temos aqui, com todo respeito, nenhuma pessoa com menos de 30 anos nesse conselho de sentença. Vossas Excelências um pouco mais, Vossa Excelência um pouco menos, e cada um de vós. Qual que era a formação de uma mulher no Agreste Pernambucano, com a submissão? Eu aprendi com o promotor de justiça, doutor André, tão bom quanto Vossa Excelência, chama Francisco de Assis Santiago, fico por ele, a lenda, lá em Minas Gerais, que a mulher conseguiu ficar livre de tudo na vida. Tudo. Ela conseguiu chegar à presidência da República, que ter sido a Dilma, a presidência do STF com Carmen Lúcia, a presidência do STJ com Lauri Tavares, mas a mulher não conseguiu ficar livre da violência do homem. Isso ela não vai conseguir ficar livre nunca, lamentavelmente. E aí eu queria perguntar a vós, do Agreste de Pernambuco, tanto quanto nós temos os rincões nas Minas Gerais, de onde eu venho. Eu sou alienígena nessa terra. Eu sou alienígena 2 vezes, porque eu sou da Algoaçu Baixada Fluminense, bati quando minha mãe morreu, aos 15 anos, em Belo Horizonte. E lá estou há tantos anos. Estou com 54. Eu sou burro na matemática, eu tenho 2 professoras aqui, sem fazer conta não. Mas eu sei pedir que Vossas Excelências mensurem, avaliem uma coisa. Qual que é o perfil daquela mulher que está ali no meio a se submeter, depois de 30 anos de núpcias congoladas, ter uma outra dentro de casa? Porque o que nós estamos a discutir aqui é o seguinte: artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, reprimenda corporal de 6 a 20 anos. Mas 2 qualificadoras subjetivas. Que bagaça é essa, Quaresma? Qualificadora é aquele elemento de conduta subjetiva: torpeza, que é a vingança, que é um sentimento abjeto, que é a paga ou promessa de recompensa; futilidade, que é o motivo banal, que não está encartado na denúncia, mas eu tenho que alinhá-las para a percepção de cada um de vós; e outras 3, que agora são 4, que são meio cruel, fogo, explosivo, asfixia ou outro meio insidioso qualquer, que demandam uma questão: prova técnica. E eu vou na prova técnica. Eu achei fantástico o doutor André, de cabo a rabo, em não ter seu torturador, segundo a reportagem do jornal Paulo Martins. Mas eu não vou discutir o Lamartine. Eu não vou discutir inimputabilidade, semi-imputabilidade. Eu vou discutir qualificadoras: torpeza, meio cruel, e aí eu vou bater naquilo que ele bateu, que chama laudo, e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. André, lamentavelmente eu trabalhei num processo em que um promotor de justiça foi abatido com efêmero de 16 tiros, Francisco José Lins do Rego.
E eu defendi um jovem que teria sido aquele que monitorou o promotor. E no conselho de sentença, reconheceu 4 qualificadores: torpe, perigo comum dos disparos de arma de fogo, também em série de inciso terceiro, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e acobertar um outro crime. Então, 4 qualificadores. 4. E eu tenho um acordo. Eu fiquei muito feliz que Sua Excelência ontem eu discorria sobre a questão da inimputabilidade, da imputabilidade que é patente nesse processo em relação a Isabel. Mas eu vou discordar da torpeza, eu vou discordar tecnicamente do meio cruel e tecnicamente também, com assento da jurisprudência, do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Porra, Palha, tu tá querendo o quê? Que essa mulher saia com homicídio simples? Excelências, o artigo 29 do Sua Excelência, muita propriedade deu. Quem concorre para o crime incide nas penas a ele combinada na medida da sua culpabilidade. Pois a culpabilidade, sabe quem vai definir aqui? Sois vós que sois soberanos. Aqueles que hoje usurpam a função divina de julgar, sabendo que falíveis são, e que são mais importantes ainda, que foram retirados esses autos da competência do juiz natural lá da comarca para serem julgados aqui, porque lá não haveria isenção. Pois essa isenção que eu suplico a vós. Não é porque os holofotes estão ali, não é que há comentários feitos dali, canibalismo, disso, daquilo outro. Nós estamos a julgar um ser humano, por pior que tenha sido a sua conduta. E eu pergunto a vós, mulher, Agreste Pernambucano, 58 anos, teve a sua juventude no Agreste, submissa a um homem a partir de 30 anos para trás, então você está com 58, está presa há 6, 22 anos. Essa senhora passou a ser consorte dele, ou com azar, não sei. E a partir dali, eu fico me perguntando, doutora Alva, doutora Aldete, qual é o perfil da mulher pernambucana que reside nesses lugares? Qual a autonomia, minha dona professora, que essa mulher tem e o controle dela sobre determinados atos? E aí eu vou indagar a vós, o que é torpeza? Segundo Nelson Hungria, e eu não vi ninguém falar de Nelson Hungria, sou o primeiro a trazer para o plenário, Nelson Hungria, jurados Nelson Hungria, ele fala que a torpeza é aquele sentimento abjeto, é aquele instinto repugnante, é aquela coisa vil. E aí eu vou perguntar a vós, se pessoas que têm com essa linha de agir, e esse livro foi escrito por aquele homem ali, que fez a narrativa, ela estava lá, eu a sangrei, eu senti o líquido quente permear pelas suas pernas e encontrar o meu corpo, e ela desfaleceu. Se o cara que faz isso aqui, eminente conselho julgador, tendo uma mulher do Agreste Pernambucano como sua subserviente, como sua discípula, como sua pessoa a ser comandada, e sabemos hoje, lamentavelmente, que até hoje a mulher em alguns rincões é comandada, lamentavelmente, eu fico perguntando, o que é torpeza nisso aqui? Nossa, Quaresma, na cara de moça. O subjetivo é o meu. Eu posso chegar, eu brinco, eu faço essa brincadeira idiota, né? Até sobre a futilidade. Lá em Goiânia, uma cidade do interior de Minas, onde há o coronelismo, se você chegar e chamar um daqueles 70 e tantos anos, para na prata de viado, ele planta um tiro na testa do cara e vai tomar a legítima defesa da honra. Se fizer isso em Belo Horizonte, na Praça 7, vai ser chamado de colega. Então, essa diferença, e aí eu tenho o privilégio de estar sendo julgado em Recife, que vossas excelências têm esse conhecimento do Agreste, apesar de não serem de lá, da presença e da figura feminina nesse contexto. E aí eu vou perguntar, querem um detalhe técnico? Querem isso escrito, estampado nos autos? No dia 11 de abril, aquela mulher que está ali foi e prestou depoimento
está às folhas 92 dos autos. Que ficou casado com a pessoa de Jorge durante 30 anos. Que há 9 anos estavam separados de corpos, contudo moram na mesma casa. Que gosta, que permite, excelência, atrapalhar só um minutinho a vossa escrita, que gosta muito de Jorge, pois sente por ele um amor incondicional. Que de tanto amor que tem por Jorge, queria ficar presa no seu lugar. Essa é a mulher que tinha outra, que é a jovem na casa. Eu não vou entrar em questão de um e outro. Não tem que me miscuir isso. Mas essa é a mulher que, sendo presa, fala isso aqui. E vamos falar em torpeza, na ação dela. Diz que uma seita existe. Eu vi o filme do roteirista, diretor, escritor e homicida, Jorge. Tem lá um negócio que ele arranca o olho, e a atriz, se não me engano, é a Bruna, e machuca põe na boca. Seria um olho. É um olho de vidro, uma coisa dessa qualquer. Ele põe na boca. E aí eu fico perguntando, talvez seja melhor se nós voltarmos, tivermos o privilégio de ouvir esses expoentes, esses expoentes da advocacia, voltarem a época. Talvez eu coloque o vídeo para ser visto ali. E aí eu vou ter na imagem, na retina, na percepção de cada um de vós, o que era a condição daquela mulher desde 50, da década de 50, do ano passado, do século passado, de submissão, de querer ficar presa no lugar do outro e falar que o seu sentimento foi de torpeza. Há uma outra qualificadora. A do meio cruel. Sua Excelência disse que a Bruna fez menção que a Alexandra foi alvo de uma facada no coração e que sangrou, com um porco que foi abatido, um cabrito, um bode, ficou lá a esguichar sangue. A gente aprende com os casos que a gente contempla por aí. A Elisa Matsunari pegou um tiro no meio da testa do herdeiro da IOC, e até ali aquela defesa era extraordinária. Pior que a diabo da mulher depois picou o cara, esquartejou o cara, botou o cara na mala e jogou a mala fora. E quiseram arrumar para ela um meio cruel, que ele teria sangue na garganta e seria crueldade. Não passou essa qualificadora. Ela foi julgada recentemente. Por que eu estou considerando isso? Nós estamos falando de Pernambuco, nós não estamos falando de um estado onde não há, ou melhor, que há um perito de uma excelência tamanha que ele aniquila qualquer pretensão defensiva do reconhecimento de uma semi-imputabilidade, de uma inimputabilidade. Então nós temos um puto estado na mão. Um estado, inclusive, que tem no seu poder de perícia laudos periciais que atestam o DNA, que identificam as duas vítimas, que o reconhecimento facial não era possível. Foi feito através de DNA. Então a excelência está ali. A excelência está aí. Por que eu estou colocando isso? O meio cruel é uma qualificadora objetiva que reclama a prova técnica. E aí eu vou dizer com todo respeito que tic-teco, os dois neurônios da acusação, não do promotor, que tem muito mais do que isso. Nós não temos cabelo, mas ele tem muito mais neurônio que eu, muito mais capacidade, muito mais cultura e relatório que a gente. Mas há uma lacuna que Sua Excelência não passou nem perto. Que talvez eles venham explicar a réplica, se nos brindar com ela. E aí terão que suportar essa voz que está com a rachada na pele, se isso houver. O meio cruel é o objetivo. O que a denúncia fala? Ontem, Sua Excelência, Dr. Ernesto, deu a denúncia. Vossa Excelência deve ter tido acesso à denúncia. Como é que as vítimas morreram? Por esgorjamento. O que é esgorjamento? Pega a faca e passa. Doutor Dilon, que é carteiro, eu tenho certeza que Vossa Excelência já deve ter entregue correspondência de polícia, de laudo, alguma coisa assim, na sua vida. Pois bem. E aí eu fico a indagar. Nesses documentos estão apostos determinados dados, inclusive numa perícia. Ela pode ir por ofício e pode ir correspondência também. E nessa perícia, em uma carta precatória que vai de um lugar para o outro, também vou por aí, está escrito lá algo. Eu me defendo disso aqui. O nome disso aqui chama-se denúncia. E foi deduzido uma pretensão estatal por um promotor de justiça cujo nome é
Itapuã, Sobral Filho. E ele diz: após alguns instantes, Isabel deixou o local e se dirigiu para a casa de sua irmã. E Vossa Excelência fez uma pergunta: a senhora foi nas únicas 2 vezes que aconteceram os fatos? Foi. Então vamos imaginar que essa senhora tivesse conhecimento e eu vi a acusação festejar. O que denota o quê? Ela sabia que ia morrer. Então fragiliza a tese do doutor Márcio, a defesa é uma indivisível, tal qual o Ministério Público, mas ela pode ter posições assim. Se admitirem que houve a intenção homicida, que participou de qualquer plano urdido, ou que aderiu à vontade do elemento morte, vamos mensurar as circunstâncias. E as circunstâncias são, a primeira, o motivo torpe, que nós dizemos que no patamar de homem médio, o que é um homem médio? Aquele que tem determinada cultura, aquele que tem determinada ambientação no meio social. E aí eu pergunto, quem participa de uma seita com essas imagens? Quem é subjugado por um homem que produz esse tipo de narrativa que Sua Excelência usou com singular propriedade, tanto do outro assistente, com sua voz potente? Eu fico a me perguntar, foi torta a ação dela? A ação dela foi torta porque houve nível espontâneo de vontade. Vossa Excelência, tem aqui a prova que alguém morreu, quem não morreu aqui? Então o Instituto Médico Legal tem competência de fazer isso, não tem? Após alguns instantes, Isabel deixou o local, se dirigiu à casa de sua irmã, ficando no interior da residência Bruna, uma infante, a vítima, enquanto o denunciado Jorge se encontrava escondido no quintal da casa. E eu gostaria que o doutor promotor, seja nas palavras da Bruna, seja nas palavras do Jorge, seja nas palavras da Isabel, demonstrasse onde é que está que eles urdiram a forma de execução. Fala-se em cartel. Nós não conhecemos o cartel, mas nós temos disciplinados no processo o que seria esse cartel. E aí a influência disso daquela mulher, 50 anos de idade, é a mais perigosa de todas. Foi engraçado, é a mais perigosa de todas. Eu estou correndo o risco de formar de 12 a 30 anos, vezes 2 dá 24, se deu o concurso material, se deu o tempo de continuar de vida no cadinho. A pessoa me pergunta, foi essa a única vez, as 2 únicas vezes que você foi para a casa do instrumento, foi. Se eu fosse essa pessoa tão qualificada ao ponto de buscar ludibriar vossas excelências, qual seria a resposta? Não, rotineiramente eu ia lá. Mas essa pessoa fria, calculista, que queria ficar presa porque é um cara que há 10 anos está com outra na cama. E há torpeza no agir dela. Se vossas excelências entenderem dessa forma, haverá uma pergunta simples, monossilábica. A resposta será monossilábica. A Isabel agiu com motivo torpe? Vamos dizer sim. Se calar a consciência de cada um de vós, que dentro das condições subjetivas dela, e daquilo que está estampado no processo, não está fazendo favor nenhum. É o A, cada um no seu quadrado. Vai dar a ela o que é direito dela. O direito dela de ser punida. A necessidade dela de ser punida, mas com a punição dentro daquilo que é o racional. O que é certo, o que é correto, o que é direito. E mais ainda, o que é justo sendo feita essa justiça por homens que são falíveis. E mulheres que são falíveis. Mas vamos ao meio cruel. Enquanto o denunciado Jorge se encontrava escondido no quintal, a vítima conversava com Bruna, passados alguns instantes, Jorge se dirigiu para o interior da casa e lá, aproveitando-se que a vítima estava de costas, desferiu violento golpe de peixeira, faca peixeira, em sua garganta, esgorjando. Então, já ouviram falar quantas vezes do rompimento femoral? Não dá tempo de socorrer, porque em face da pressão cardíaca, do batimento cardíaco, e eu vou chegar num outro aspecto, disse aqui que alguém foi levado para um banheiro para escorrer o sangue. Disse aqui que carne humana foi colocada na geladeira em torno de 10 quilos. Foi ela que falou. Quantos milímetros de sangue foi encontrado nessa casa? Existe um exame chamado luminol.
Por que eu citei a Elisa Matsunaga? Porque depois que ela limpou a casa e descobriram que ela havia matado o marido que foi esquartejado, eles foram naquela casa e fizeram um produto químico para passar até a ácido que localiza. E detectaram sangue. Não tem sangue nessa casa. Ah, lá na Greche 40, tem um caso de repercussão desse? Amigo, 2 minutos, tipo, o criminalista lá achando lá. Helicóptero, não é nem carro, não. Não houve uma vistoria no imóvel a corroborar onde essa moça foi lesionada. E o que eu quero chegar é o seguinte: por que eu estou falando da prova técnica? Porque nós temos 2 relatórios. Tem gente que fala necropsia, tem gente que fala necrópsia, mas nós temos 2 relatórios de necropsia que estão estampados nos autos, com as fotos, inclusive, que Vossa Excelência lhes foram apresentados. Tenho certeza que não foi com o intuito de que todo cadáver, depois de um tempo, de prestar, ele é feito. Então não foi com, eu tenho certeza que não age dessa forma a adulta bancada da acusação. Mas era necessário mostrar. Mas o senhor esqueceu de mostrar esse pedacinho de papel aqui, que é o que antecede as fotos feias. Sabe por quê? O que o perito criminal falou? Para não chamar... Bom, o agressor fez uma abertura na parede anterior. Por gentileza, me diga quais são as folhas desse papel. Folhas 185, 1 e 2. Relatório de necropsia da senhora Alexandra. Não, eu estou falando do outro, anterior que o senhor estava olhando. Qual? Anterior a esse. Anterior a esse? Qual que é? O senhor estava olhando o relato lá, que esfaqueou... Ah, chama denúncia. A primeira parte do processo. A primeira parte do processo que o doutor parece que não conhece. Chama denúncia. Eu disse, é denúncia. Talvez o doutor não saiba onde está a denúncia. Mas eu vou ajudar Vossa Excelência. Eu vou ajudar Vossa Excelência o seguinte. O agressor fez uma abertura na parede anterior do tórax e abdômen, por onde retirou as vísceras que se encontravam ausentes e retirou tecidos moles músculos dos membros. E aqui vem o arremate, onde tipo e técnico não se combinam e não se entendem. Para não chamar a atenção dos vizinhos, é mais provável, e aí nós vamos condenar, com provável, com possível, o seguinte: que a morte tenha ocorrido por asfixia, seja por sufocação direta, esganadura ou estrangulamento. Uai, peraí. Não falou que foi na facada? E a palavra de que a moça demorou 10 minutos para morrer foi da Bruna. Quando ela fala em favor dela, não presta. Quando ela fala contra ela, veio meio cruel. Mas a questão é a seguinte: é que o doutor não leu o resto do laudo. Sabe por quê? Em relação às 2 vítimas, a narrativa é Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente a mesma. Sabe o que diz, doutor Alberto? Diz isso aqui. Resposta aos quesitos. E a qualificadora é objetivo. Objetivo. Ela demanda a prova técnica da existência do fato. Qual a causa da morte? Uma palavra. Indeterminada. Uai! Mas não teve crueldade? Ah, vamos continuar com essa pergunta aqui. Qual instrumento ou meio produziu a morte? Prejudicado. Uai! Mas não está dizendo que foi peixeira? Que a outra falou. Tem mais. Tem aquela que liquida a fatura. Porque, do mesmo jeito, Excelência, que aqui ninguém está falando em imputabilidade, em semi-imputabilidade, que tem um laudo atestando que a defesa anterior, não nossa, não contestou, nós temos aqui também o lógico a ser observado. Dá um golinho d'água para mim, que já está secando, e me dá quanto tempo, por favor. Nós havereis vós, de trabalhar com a questão. Este meio cruel... 9 minutos. Obrigado. Para acabar? Santa Maria. Nesses 9 derradeiros giros do relógio, eu ainda tenho que falar de uma outra qualificadora, que é a do recurso. Obrigado. Esse meio cruel, a pergunta é, para as 2, Ctrl-C, Ctrl-V, foi ocasionada pelo emprego de veneno, fogo, explosão, asfixia, tortura ou outro meio insidioso e cruel? Resposta: prejudicado. Então, Vossas Excelências deverão de condenar pelo talvez, do provável, ou Vossas Excelências deverão de exigir para a consciência de cada um de vós
do mesmo jeito que não será trazido em relação à nossa patrocinada. A quesitação é um monstro, talvez igual a conduta de comer a carne humana. Mas e se eu fui obrigado a comer? E será que eles comeram mesmo, doutor? E se objetivamente eu fui obrigado a comer? É que o doutor é macho predador, ele não é fêmea. Ele não é fêmea de 50 anos no interior do Agreste. Certamente ele não atende mulher. Certamente não é daqueles que estapear a mulher. Mas aquele ali era, e aquela que apanhava. E que sendo presa, falou, eu queria estar presa no lugar dele. Excelências, a derradeira qualificadora é aquela do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. E essa qualificadora, tomando emprestado aquilo que Sua Excelência me permitiu, que é um aresto, um acordo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e eu fico, porra, eu quase tive cambalhota de alegria, que eu vou trazer aqui, não por ter morrido um promotor, mas por ter havido uma circunstância em que disse Sua Excelência, o desembargador Bahia Borges, o seguinte, a respeito de uma qualificadora. Em relação ao Geraldo, que era o cidadão que monitorava o promotor. Ele foi julgado com 4 qualificadores, passaram a 4, decotado 3. Perigo comum, recurso e para cobertura do crime. E diz Sua Excelência. As qualificadoras referentes ao motivo do crime são incomunicáveis aos coautores quando esses desconhecem a motivação. Aqui nós podemos falar que ela conhecia a motivação, porque é uma seita religiosa. E aí, no íntimo de uma mulher de 50 e tantos anos, submissa do Agreste Pernambucano, a que se fala em portuguesa, com esse grau aqui de perturbação dela, não estou falando de perturbação mental, não. Estou falando de perturbação do discernimento, da compreensão, do homem médio. Não essa qualificadora. Não a segunda. Processo penal, reconhecimento de qualificadora, decode uma delas para o Tribunal de Júri. Não, não é assim não. Peraí. Num crime de mando, excelências, num outro processo lá nas Minas Gerais também, há aqui a seguinte lição dos tribunais. 5 minutos, parece. Ok. Com efeito, se sabe que não se comunica aos qualificadores de condição de caso pessoal, salvo quando é revelado do tipo. Já as circunstâncias objetivas, quais sejam, meio cruel e recurso, que dizem respeito a aspectos extrínsecos do fato, como é que ele foi praticado, não são, em princípio, incomunicáveis, desde que fique comprovado que entram na esfera de conhecimento do autor ou partícipe. A denúncia, aquela peça que o doutor não conhece, diz que a Isabel, em nenhum dos 2 fatos, estava lá. Então não há que se acreditar a ela a forma da execução, nem a maneira como isso foi insetado. Mais ainda, não há prova técnica. A mesma prova técnica do doutor André bateu-se com excelência para dizer que o torturador atesta que nenhum deles tem patologia mental. Eu trago à voz o seguinte: quem fez a denúncia não leu o relatório da necropsia. Que ninguém fala em arrojamento, fala em estrangulamento provável, possível. Excelências, absurdamente efêmero foi o lapso temporal que, por contingência, não de vossas excelências, mas do Código de Processo Penal, nós tivemos para poder trazer aqui em prol dessa senhora, que é tida como monstro por uns, É uma santa. que é tida como ser humano por outros. Ela é O imaculada. doutor não tem um negócio chamado educação. Ele sabe que o tempo é Sim, efêmero, educação ele vai ter sim. uma hora para falar. Mas, infelizmente, senhora, talvez ele seja daqueles homens que espantam mulher no Agreste ou que defende esse tipo de conduta. Talvez Sua Excelência não tenha educação para se portar num plenário que está vendo que são a ampulheta do tempo escoa, os centímetros, milímetros de tempo, e ele vem a partir de forma delicada, impertinente. Quem viu alguém chamar essa mulher de santa aqui? Não fez nada. Ninguém. A única coisa A que eu defesa dizer falou é aqui. que as 3 qualificadoras que estão aqui, Não. Sua Excelência talvez estude um pouquinho, Era porque homicídio, entendeu, aprenda na lista alguma coisa. culposo, homicídio simples. Excelência, já que pai e mãe não deram educação, dá para Vossa Excelência impor um pouquinho de educação àquela criatura ali? Só um pouquinho. Eu não fiz mais velho, mas, doutor, Obrigado, Excelência, por uma lição mínima de educação para aquela criatura que está ali. O que eu peço, o que eu imploro a cada um de vós, é que a piedade que não foi dada a essas moças
A clemência que não foi dada a essa moça, que aqui não se pede clemência, aqui não se pede piedade. Aqui se pede aquilo que o promotor de justiça dos panos da Biela pediu, na medida da sua culpabilidade. Há 3 qualificadores aqui a serem negados, o putação de cadáver não participou, o vilipêndio poderia ser considerado pela obstrução da carta humana, o furto do homem era indício de que ela tenha concorrido os beneficiados. E o que eu levo lá para as Minas Gerais é a certeza de uma coisa: o que é lá em Maná, dessas 2 mulheres, desses 5 homens, ao final dessas longas horas de julgamento, é um trem só para Minas Gerais, o maior olho do mundo, do mesmo que está no trem no olho. É uma coisa só, chama-se justiça. Excelência, um privilégio trabalhar com você, doutor André, doutor assistência. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Na tese da defesa A negativa, a sua excelência levantou. E o decório das 3 qualificadoras. negativa e Alternativamente, o decório das qualificadoras. e negativa do fundo do Filipino e ocupação de verdade. Aí tem a participação da importância. Negativa, a classificação como se for pelo erro do tipo vencido,